Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, é um prazer estar com vocês aqui. Como o Ramiro bem disse, eu estou pastoreando a Igreja Batista Nova Vida, a congregação dessa igreja ali em Cocal, desde agosto. Então, estou recente por aqui, né? Vocês vão perceber pelo sotaque, para aqueles que não me conhecem, vocês vão perceber pelo sotaque que eu não sou daqui, né? Que eu sou paulista e estou já aqui no Piauí há quase 4 anos. Pastorei a Igreja Batista Espaço Vida ali em Piripiri e hoje estou ali em Cocal, né? Amo o Piauí, não pretendo voltar para São Paulo, de jeito nenhum. Descobri que eu detesto o frio e amo o calor. Então, esse é o meu lugar mesmo, né? E quem sabe um dia eu consiga adquirir esse sotaque maravilhoso que eu luto, pelejo, mas nunca consigo adquirir por completo, né? Mas quem sabe um dia. Queridos, eu queria compartilhar a palavra com vocês em Colossenses 1, de 13 ao 23. Colossenses 1, de 13 ao 23. Colossenses 1, de 13 ao 23. Tanto hoje quanto amanhã, nós estudaremos essa carta de Colossenses de maneira rápida, olhando para o começo e depois para o final, algo que Paulo nos ensina sobre como nós devemos pensar, como os cristãos pensam e como os cristãos devem agir. E o tema de hoje, então, é das trevas à luz. Como Deus os tirou das trevas para a luz. Ok? Nós vamos ler uma primeira vez esse texto e depois explicaremos o texto e leremos novamente conforme a nossa explicação. Te convido então a ler esse texto comigo, Colossenses 1, de 13 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que se afastem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra de Deus. Eu quero orar mais uma vez. Pai querido, pedimos a sua graça e o seu amor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito,
a compreendermos e a aplicarmos a Tua palavra ao nosso coração. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa aplicar e transformar os nossos corações essa noite, para vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há uma música que eu gosto muito, que é de um autor que poucos conhecem, e hoje ele é pastor, e infelizmente poucos conhecem. O nome dele é Eduardo Mano, não sei se você já ouviu falar, chama Eduardo Mano, mas não acha que é um rapper ou coisa parecida por causa do nome, né? O nome da música que eu mais gosto, uma das músicas que eu mais gosto, chama Velhas Verdades. E nela ele diz assim, a introdução: quero falar das velhas verdades, pois o novo, às vezes, sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas, que não perdem o frescor. Maravilhosa essa música, depois você pode pesquisar. Então ele vai falar quais são as boas novas. Mas o interessante é que ele diz: eu quero falar das velhas verdades, o novo que tem sido pregado, o novo que tem sido ensinado, sou estranho demais. Eu quero ouvir as verdades eternas, essas boas novas do Evangelho, que não perdem o seu frescor. Hoje nós ouviremos as velhas verdades, que não perdem o seu frescor. Pois hoje, infelizmente, há uma confusão muito grande sobre o que os cristãos ou o que os evangélicos acreditam. Se você vai em uma igreja evangélica, você é a primeira vez que você vai em uma igreja evangélica, não significa que aquela igreja, por ter o título de evangélica, pregue de fato o evangelho, seja uma igreja bíblica. Você pode entrar em uma igreja e descobrir que naquela igreja é ensinado algo totalmente diferente de uma outra igreja. A realidade hoje é que há poucas igrejas que permanecem no Evangelho e pregam a palavra da verdade, que pregam a Bíblia. Como saber então qual igreja que prega o que os cristãos deveriam acreditar? Até mesmo hoje o nome Batista, ele infelizmente já não é um nome tão confiável. Desculpa se isso te escandaliza, mas eu sou batista desde que me conheço por gente. Sou batista antes de ser crente, como alguns dizem. E infelizmente o nome Batista ele não é tão confiável hoje. Porque antigamente nós poderíamos recomendar qualquer igreja. Olha, procura uma igreja batista, que lá você vai ser bem recebido, lá eles vão pregar o evangelho. Mas infelizmente, as igrejas batistas hoje não são igrejas muitas vezes confiáveis, tem que selecionar muito bem. Há igrejas hoje, muitas batistas também, que são liberais e deixam a palavra de lado, deixam a Bíblia de lado. Nós sabemos, irmãos, que o diabo, ele é audacioso. O diabo, ele sabe enganar os cristãos. E como ele faz isso? Uma das maneiras de nos enganar é alterar a forma como nós acreditamos em Deus. Alterar o Evangelho. Em muitas igrejas, o diabo ele já trocou o Evangelho dessa igreja por algo mais confortável. Algo que as pessoas recebem com mais alegria. Porque quando nós vemos o que é o Evangelho não é nada confortável. Nos traz felicidade, nos traz alegria, mas nos tira do nosso conforto. Alguns pregam, não é novidade de vocês, alguns pregam a teologia da prosperidade, que você vai se enriquecer, e se você não se enriquecer, quer dizer que você não tem fé. Outros pregam o liberalismo, que você pode fazer o que você quiser da sua vida, Deus não vai te julgar pelos seus pecados.
Outros pregam o legalismo, que se você não vestir uma roupa como aquela igreja está ordenando que você se vista, você já está em pecado. Muitos colocam mais regras do que de fato a palavra de Deus manda. E hoje está na moda, né, o tal dos coaches, né? Pessoas que não querem mais ser chamadas de pastores, porque de fato não são, estão ali na igreja e querem ser chamados então de coaches, porque eles só querem trazer alegria ao coração daqueles que estão ali. Mas a gente pode achar que isso é algo novo, é só dos nossos tempos atuais, mas não. Heresias sempre existiram na igreja de Cristo Jesus. Na época de Paulo não era diferente. Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses, pois justamente na igreja de Colossos já havia entrado muita deturpação do evangelho em pouco tempo de cristianismo, já havia muita heresia ali dentro. E uma das principais heresias é o que foi chamado mais tarde de gnosticismo. Gnosticismo era a crença de que a nossa alma ela é boa, mas o nosso corpo ele é corrupto, ele é mau. E qual é o problema dessa filosofia, dessa teologia? Que eles colocam que só há pecado na parte material, mas a nossa alma é uma alma boazinha. Então a nossa alma vai para o céu, mas aqui quem peca é o corpo. E qual é o problema disso? Que as pessoas vivem então o liberalismo. Não, eu posso pecar à vontade, desde que eu tenha o equilíbrio de fortalecer a minha alma na igreja no domingo, mas durante a semana eu estou ali para servir o meu corpo. Mas de domingo eu estou ali para servir a minha alma. E o problema disso é que, consequentemente, eles acreditavam que Jesus não era 100% Deus e nem 100% santo, pois afinal Jesus se encarnou. Então, enquanto Jesus estava encarnado, ele não era 100% Deus. E é aqui que está o maior problema. No entanto, como identificar, então, uma igreja sadia? Como identificar uma igreja que prega o verdadeiro evangelho? Como nós fazemos? Para quem trabalha no mercado, né? Como que você identifica, chega uma nota ali para você, como você identifica se ela é uma nota falsa ou uma nota verdadeira? Você precisa fazer o quê? Comparar com uma nota verdadeira. E aí tem todos aqueles testes com a luz, você coloca contra a luz, vê todos os pontinhos ali. Não é só a aparência ali, você precisa olhar mais a fundo naquela nota e perceber se aquela nota de fato é verdadeira ou não. E cada vez mais os ladrões têm feito o quê? O máximo possível para que você não consiga identificar se aquela nota é falsa ou verdadeira. É exatamente isso o que o diabo faz com o evangelho. É exatamente isso que o diabo faz com as igrejas. Parece evangelho, parece uma igreja, mas não é. É muito parecido, tem muitos detalhes, mas na realidade aquela igreja não prega o verdadeiro evangelho. Como saber se uma igreja prega o verdadeiro evangelho? Como saber se os cristãos de fato, no que os cristãos de fato deveriam acreditar? Basta olhar para o evangelho. E o evangelho está nas Escrituras. Hoje então eu quero olhar rapidamente, que eu já tomei bastante do meu tempo nessa introdução, rapidamente sobre o que é o evangelho, o que nós deveríamos acreditar, e amanhã sobre como nós deveríamos viver, como os cristãos deveriam viver. Então hoje eu quero resumir o sermão aqui no texto que nós já lemos em 3 pontos. O primeiro, os cristãos acreditam que Deus. Segundo, os cristãos acreditam que Cristo. E terceiro, os cristãos acreditam que nós. Então, primeiro, acreditam o que Deus fez, o que Cristo fez e o que nós
faremos ou receberemos ou recebemos. Então, primeiro, vou passar aqui, certo? Para baixo, ok. Primeiro ponto, os cristãos creem que Deus, primeiro, creem que Deus nos transportou. Versículo 13 diz assim: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus não é um mero homem. Jesus não é um mero profeta. Jesus não é apenas um grande mestre, como alguns dizem, apenas um exemplo a ser seguido. Jesus é o próprio Deus, como nós lemos em João 1. Ele é o Verbo, Ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Esse é o primeiro detalhe que nós precisamos perceber. Segundo detalhe que ele diz aqui é que nós estávamos em trevas. Por que estávamos em trevas? Porque Adão e Eva, os nossos pais, pecaram. E porque eles pecaram, o pecado ele foi então imposto em nós. E nós, por causa do pecado dos nossos pais e por causa dos nossos próprios pecados, merecemos o inferno. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós merecemos o inferno. Esse é o nosso destino. O inferno então é as trevas que ele coloca aqui. Não só o inferno futuro, mas uma vida de trevas. Uma vida de trevas. E o texto nos diz que o que Deus faz em nossas vidas, o Evangelho, é que Deus nos tira das trevas. Deus, Ele nos resgata do domínio das trevas. Ele nos transporta. Essa palavra é magnífica. Ele nos transporta, nos leva para o reino do seu Filho amado. Por meio do seu Filho, Deus nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos levou para o reino de Cristo Jesus. O segundo ponto também é que Deus então nos redimiu. Deus nos redimiu. Versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Por meio de Cristo, Deus nos redimiu, trouxe a redenção e o perdão para os nossos pecados. Eu sei que aqui em Piracuruca, e nem em Cocal, e nem em Piripiri, tem shopping, né? Mas não sei se você gosta de ir para Teresina. De vez em quando bate uma saudade. Eu não gosto de shopping, porque eu sou meio claustrofóbico, e aí aquela multidão de gente me dá um nervosismo. Mas quando você vai para o shopping, né, e minha esposa gosta de shopping, eu gosto de cinema, então de vez em quando dá, né, a gente vai, tenta ir, faz uma viagem para Teresina, vai no shopping. E lá no shopping, não sei se você tem aquele costume de brincar naqueles brinquedinhos de pegar e resgatar o ursinho de pelúcia, né? Que você acha que você vai gastar só R$2 e você sai lá endividado com o seu nome no SPC, desesperado porque está ali gastando todo o seu dinheiro para conseguir um ursinho que você podia ter comprado na loja, né? Mas aquele brinquedo, ele tem aquela garra, e ele vai girando aquela garra, e de repente desce aquela garra, puxa aquele ursinho e joga em um buraco ali, e aí sai. E aí você fica desesperado quando você está quase conseguindo, aí de repente a garra ela se abre. No entanto, com Deus é bem parecido, né? Talvez uma ilustração boa. Próxima vez que você for para o shopping, depois que você gastar o seu dinheiro ali, você se lembre disso, né? Poxa, gastei meu dinheiro, mas pelo menos Deus fez algo parecido comigo aqui. Porque aqueles bichinhos, nenhum ursinho ali de pelúcia
pode olhar para aquela garra ou olhar para você e falar: por favor, me resgate, eu estou aqui, olha, me escolhe, olha, eu estou aqui, por favor, pega a sua garra aqui e me escolhe. Nenhum ursinho ali pode fazer isso, porque todos estão inanimados, estão, na teoria, né, mortos, na verdade nunca tiveram vida ali. E a garra vem e escolhe quem ele quer, porque ele quer, e simplesmente pega e leva para outro lugar. Essa maquininha é bem parecida com as nossas vidas, com o que Deus faz conosco. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia como escolher ao Senhor. E Deus simplesmente, com a sua garra, com a sua mão, nos escolhe porque Ele nos tira daquele local e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Esse é o Evangelho. Deus faz isso porque Ele quer. Nós temos estudado Romanos tanto aqui e tanto lá em Cocal, e temos visto bastante isso, que Deus faz o que quer. Este é o Evangelho verdadeiro por meio da sua soberania. Então, primeiro, os cristãos creem que Deus nos transportou e nos redimiu. Segundo, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse segundo ponto. Os cristãos, eles creem que Cristo, primeiro, que Cristo é o Criador de todas as coisas. Versículo 15 ao versículo 18, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Cristo é a imagem do Deus invisível. C.S. Lewis comenta que ou você acredita que Jesus é um louco, ou você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Porque não tem como você acreditar que Jesus é um mero profeta. Não tem como você acreditar que Jesus é um mero mestre. Porque Jesus não nos deu essa opção. Ele deu a opção: ou você repugna ele e o considera como um doido, um louco, porque ele dizia que ele era o próprio Deus, que ele e o Pai são um, ou você considera então Jesus como o próprio Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. As pessoas viram o próprio Deus. Antes de Jesus encarnado, era impossível ver o Senhor. Moisés viu um pouco as costas da glória do Senhor, mas não conseguia ver o próprio Deus. E Jesus é a imagem desse Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. E em Cristo, todas as coisas foram criadas. Nas EBDs, nas histórias infantis, nós falamos muito que Deus, por meio da palavra, disse: haja luz e houve luz. Mas a palavra nos revela que quem criou, por meio da palavra de Deus, foi o próprio Cristo. Ele criou, Jesus criou todas as coisas, nos céus e na terra. Jesus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Jesus criou os tronos, as soberanias, todo o poder. Cristo criou tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele. E por isso, pelo fato de tudo ter sido criado por Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes de tudo. Ele é eterno, assim como Deus é eterno. E em Cristo tudo subexiste. E aqui está um detalhe muito interessante. Porque alguns acreditam em Deus. Não, de fato, Deus existe, mas não consideram Jesus como Deus. E o fato aqui é que está dizendo que sem Jesus, nada poderia
ter existido. Se Jesus não existisse, eu e você não poderíamos existir. Se Jesus existisse, este mundo não poderia existir. Se Jesus não existisse, nada do que nós temos, as visíveis e as invisíveis, nada do que existe poderia existir. E é por isso que ele diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Parece meio fora, aqui meio desconexo, mas ele está relembrando aos colossenses: olha, nem a igreja poderia existir se Jesus não existisse. A igreja não poderia existir e perderia o seu sentido se Jesus não fosse o cabeça, se Jesus não morresse e não ressuscitasse. Não faria sentido vocês se reunirem e cantarem algumas músicas e Cristo não ser pregado. É por isso que o que define uma igreja é se Jesus é o cabeça dessa igreja. Se Jesus não é o cabeça, não é o líder dessa igreja, não é uma igreja. Não é uma igreja. Por mais que tenha o título de igreja evangélica, mas não é uma igreja de Cristo. Por isso, Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por meio do seu sangue, ele não só morreu, ele não só está ali, como vemos imagens, cravado em uma cruz, ele saiu da cruz. 3 dias depois de morto, ele ressuscitou e ele vive eternamente. E é por meio de Cristo Jesus que nós também temos a esperança de que um dia sairemos da morte física e passaremos então a uma vida eterna espiritual, a nossa ressurreição, o corpo ressurreto. Mas por que isso? Por que tudo isso sobre Jesus? Para que em Jesus ele fosse supremo. Para que Jesus fosse supremo, tivesse a supremacia sobre todas as coisas. Existe um teólogo chamado Abraham Kuyper, e ele diz a seguinte frase, eu gosto muito, diz assim: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano, não possa gritar: é meu, é meu. Não há um único centímetro quadrado, um único milímetro, do qual Jesus, por meio da sua soberania, possa olhar para aquele milímetro quadrado, apontar e falar: isso aqui me pertence. Eu criei, eu vou redimir, eu vou restaurar. Isso aqui me pertence. E é por isso que a parte B aqui, sobre o que os cristãos acreditam sobre Cristo, é que Cristo não é só o Criador de todas as coisas, mas Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Versículo 19, versículo 20, diz que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, que em tudo habitasse em Cristo, e por meio de Cristo ele reconciliasse todas as coisas. Tudo será reconciliado, até mesmo os ímpios que irão para o inferno, um dia estarão diante do trono de Deus, de joelhos, dizendo: o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Eles irão para o inferno, continuarão no inferno, continuarão eternamente longe do Senhor, mas vão reconhecer que o Senhor é Deus. Vão reconhecer, porque em Cristo Ele reconciliou tudo, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu. E como Ele fez isso? Como Cristo reconciliou todas as coisas? O texto nos diz algo maravilhoso: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado
na cruz. Jesus reconciliou todas as coisas por meio da paz, por meio do estabelecimento da paz, por meio da sua cruz, por meio do seu sofrimento na cruz. É assim que ele estabelece a paz. É interessante que tanto em Isaías e tanto em Jeremias, há uma frasezinha ali que diz assim: alguns pregam a paz, sem que haja paz. E é isso que muitos pregam por aí. Pregam uma paz, uma prosperidade, uma liberdade, mas não há paz verdadeira, porque a única paz que nós podemos encontrar é através do sangue derramado na cruz de Cristo Jesus. Porque Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o Criador de todas as coisas e em tudo se converge em Cristo Jesus. Por fim, os cristãos acreditam que nós cristãos, nós primeiro éramos inimigos de Deus. Versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes nós estávamos afastados de Deus, éramos inimigos de Deus, vivíamos contra Deus. Eu sou convertido desde os meus 6 anos de idade, em que eu lembro, com 6 anos de idade, que eu confessei a Cristo Jesus. Mas em muitos momentos da minha vida, eu achava que eu era inimigo de Deus, vivia como inimigo do Senhor, achava que estava nas trevas e desconsiderava o Evangelho. Alguns se convertem um pouco mais tarde e passam uma vida extrema longe do Senhor, tanto tempo longe de Deus, estávamos e se consideram também como inimigos do Senhor. Mas, sendo uma criança convertida, ou um adulto convertido, todos nós, por causa do nosso pecado, éramos inimigos de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. Mas o texto não para por aí. 22 e 23 diz então o seguinte: que nós fomos reconciliados. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo Jesus. E há um detalhe aqui: como Paulo está combatendo o gnosticismo, ele está colocando aqui, olha, Ele reconciliou não pelo Espírito de Cristo, mas pelo corpo físico de Jesus. Pelo corpo que vocês acham que é em pecado, pelo contrário, o corpo santo físico de Cristo Jesus, mediante a morte, algo que para vocês a morte é ruim, para Cristo Jesus, apesar do seu sofrimento, para Cristo Jesus foi a sua vitória, porque na cruz, pela morte de Cristo Jesus, Ele pode nos apresentar como santos, como inculpáveis, como livres de qualquer acusação. Quando nós chegarmos ao céu e estivermos diante do trono do Senhor, nós estaremos como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus não poderá nos acusar de nenhum pecado, de nada do que você fez. Deus não poderá te acusar de nenhumzinho pecado, nem aquele que você nem se lembra que pecou, porque o sangue de Cristo Jesus nos libertou e nos salva e nos santifica de todos os nossos pecados. Aqui na terra ainda não estamos livres do pecado,
mas estamos livres da culpa do pecado. E ao chegar no céu, Deus vai olhar para nós e dizer: venha, entre, porque você é santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Você pode entrar. Mas Senhor, o que eu fiz? Nada. O que eu fiz para merecer isso? Nada. A minha graça te basta. Eu te salvei por meio de Cristo Jesus. Eu fiz com que você tivesse fé para crer em Cristo Jesus. E agora você pode entrar no reino do meu Filho amado. No reino do meu Filho amado. Mas o texto continua e diz que a vida aqui na terra também deve ser como uma vida santa. Por isso ele diz que desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Um verdadeiro cristão não é aquele que diz: bom, já sou salvo, agora eu vou viver a minha vida da forma como eu quero. Bom, eu confessei a Cristo, e eu pensava muitas vezes isso, principalmente quando eu era adolescente. Eu já confessei a Cristo com 6 anos de idade. Agora eu vivo a vida da forma como eu quero. Eu vou viver, eu vou curtir a minha vida, porque, afinal das contas, eu sou salvo. Eu vou para o céu. Então vamos aproveitar este mundo. E é isso que o liberalismo diz. Olha, você creu em Cristo? Aproveite a vida, porque, afinal das contas, no céu não terá todo esse prazer que nós temos aqui na terra. Mentira! No céu vai ter muito mais prazer do que o que nós temos aqui na terra. Então, como nós devemos viver? Firmes, alicerçados, sem nos afastar da esperança do Evangelho. Sem nos afastar da esperança de que um dia, lá no céu, viveremos como santos, como inculpáveis, como livres. Esse é o Evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos, e ao qual nós fazemos parte, e ao qual vocês ouviram hoje, e talvez vocês ouviram há 20, 30, 40 anos atrás, ou ano passado. Este é o Evangelho que tem sido pregado de gerações em gerações. E este é o Evangelho ao qual Paulo diz: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu era inimigo de Deus, e Cristo me salvou por sua graça, e hoje eu me tornei ministro do Evangelho. Quero concluir, então, essa mensagem. Opa! Para cima. Acho que não está no slide. Resumindo, então, a nossa mensagem. Os cristãos, eles acreditam que Deus nos tirou das trevas, rompeu a inimizade e nos reconciliou consigo mesmo através do sangue de Cristo Jesus, para vivermos seu reino eterno. É isso que nós acreditamos. É isso que nós acreditamos. É isso que nós pregamos todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as EBDs. É isso que os cristãos precisam viver e pregar. É isso que você deve viver no dia a dia, mostrando ao mundo que Deus te tirou das trevas, mostrando ao mundo que Deus rompeu a amizade e hoje você tem uma amizade com o Senhor, mostrando ao mundo que Deus reconciliou consigo mesmo através do sangue de Cristo Jesus. Para quê? Para que você possa viver o reino eterno do Senhor, não só lá no céu, mas aqui na terra também. Amanhã nós falaremos então o que é essa vida no reino eterno do Senhor aqui nessa terra. Se você não crê nisso, meu desejo
é que Deus abra o seu coração, para que você creia no verdadeiro Evangelho, para que você entregue a sua vida ao Senhor. Se você talvez está afastado do Evangelho, vivendo talvez uma vida longe dessas verdades, volte ao Senhor, peça a Deus para voltar a viver uma vida ao lado de Cristo Jesus. O maior amor de Deus é que Ele nos salvou, como diz Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Peça ao Senhor que salve a sua vida, que consagre a sua vida, para que você creia e viva este verdadeiro Evangelho. Vamos orar? Pai querido, muitas vezes, ó Pai, essas velhas verdades, as boas novas que não perdem o vigor, muitas vezes, ó Pai, nos esquecemos dela. Vivemos o nosso dia a dia, vamos ao trabalho, à escola, à faculdade, e muitas vezes nos esquecemos das boas novas. E ó Deus, neste mundo, tantas pessoas têm pregado um evangelho totalmente diferente. Deus, nos ajude a permanecermos na palavra, nos ajude a crermos no teu evangelho, a vivermos esse evangelho verdadeiro. Ó Pai, que essas verdades sejam tão nítidas em nossas mentes, em nossos corações e em nossa vida, que nós possamos transbordar o evangelho para outras pessoas, para que pessoas conheçam também da graça do seu amor em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, nos resgate de uma vida de trevas, nos resgate de uma vida longe do Senhor, porque nós não pertencemos mais às trevas, nós já pertencemos ao reino do seu Filho amado. Por isso, ó Pai, nos ajude a vivermos neste reino. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.